Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 1º de agosto. Vamos meditar em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Olha, palavras de Jesus, palavras de Jesus. Eu não sei você, mas eu sempre olhei para este versículo no seu sentido literal. E isto passou a ter grande eficiência na minha vida quanto ao abandono de maus hábitos, abandono do pecado. Porque quando eu entendo que é a Deus quem tem que agradar em primeiro lugar, tudo mais que eu fizer, seja a esposo, filhos, pais ou familiares, será feito também no intuito de glorificar a Deus, mesmo sabendo eles que eles eh, são beneficiados. Mesmo que eles sejam os beneficiados, o nome de Deus vai estar sendo glorificado. Veja que interessante. Agradar a Deus não é maltratar a quem amamos, mas tornar nossos relacionamentos motivo de honra a Deus. Nesse texto, se você ler, você verá Jesus falando sobre isto, né? Ele vai, ele vai falar, vai direcionar ali os discípulos, né? Ele está falando ali com os discípulos nesse capítulo 10 de Mateus. E é importante que ele chama eles e mostra para eles, né? Que na frente deles estaria o Senhor. Eles estavam sendo enviados pelo Senhor. Mas que ninguém seria mais importante que o Senhor, nada seria mais importante que o Senhor. Que era para eles estarem olhando para o Senhor em primeiro lugar. Porque sem Deus, sem olhar para o Senhor, as pessoas estão dispostas a fazer de tudo, né? De tudo. Por isso que nós precisamos olhar para o Senhor, querer que Ele esteja na nossa vida, porque até nós mesmos, podemos, sem a presença do Senhor na nossa vida, fazer coisas horríveis, horríveis. Então, a gente entende aqui que a gente não pode colocar ninguém na frente de Deus, que Ele sempre deve ser a prioridade. A gente vai ler lá no versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Ele vai falar que quer confessar diante dos homens, confessarei diante do meu Pai. Olha, a gente muitas das vezes acaba negando a Jesus para ter um bom relacionamento com as pessoas, esquecendo que sem Jesus não há bons relacionamentos. Quantas vezes nós não estamos querendo agradar o Senhor porque a gente tem medo de quem pode nos ferir a carne. Mas a gente se esquece que naquele grande dia a justiça de Deus é quem vai determinar, né? Quem entra para o gozo do Senhor e quem ele vai dizer apartar de mim que eu não os conheço.
eu percebo que a gente tem uma dificuldade de entender que se a gente está em Deus, se a gente está agradando verdadeiramente a Deus, dentro da palavra, nós seremos mulheres sábias, né? Como já estudamos aqui esses dias sobre a sabedoria que vem do alto. Seremos mulheres sábias, mães abençoadas, mães direcionadas, né? No trabalho, na empresa, um cargo que você estiver. Se nós estivermos agradando a Deus, em todo o resto seremos boas pessoas. Faremos bem, no mínimo ali, bem aquilo que está em nossas mãos para fazer. Agora, se a gente tentar fazer o contrário, queridas, quem garante? Quem vai garantir o resultado? A nossa força? A nossa própria sabedoria? Aí, quando a gente vê as coisas começarem a dar erradas, porque sim, a uma altura vão dar, aí a gente pensa, puxa, eu devia ter ficado firme com Deus, não devia ter. Aí a gente tem que fazer a conversão do caminho e se voltar para Deus. Então, por que já não seguir a Ele, né? Por que já não colocar Ele na frente de tudo? Amar a Ele sobre todas as coisas, ninguém perde. É uma ilusão que as pessoas pensam que se amar a Deus sobre todas as coisas, meu marido não vai se sentir tão amado, meu filho não vai. Se nós amarmos Deus sobre todas as coisas, Ele nos ensina a amar nossa família. Ele nos ensina a amar nosso esposo, a ter melhor do que se nós tentássemos com o nosso próprio amor, né? Eu falo com meu esposo, eu te amo com o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é muito maior do que o meu. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Quantas vezes eu sento para conversar, e falo com ele, eu preciso amar a Deus acima de você, para eu te amar como você precisa, como você tem que ser amado, né? Como ser humano, a gente não consegue fluir de nós aquilo que nós não temos. Então busquemos mesmo no Senhor toda a essência. Nós vimos temer ao Senhor, que a gente tenha temor de, sabe, não agradar a Deus, não estar agradando a Deus com nossos pensamentos, com nossos sentimentos. Porque quando a gente faz isso, a nossa vida se alinha, queridas. A tua vida vai se alinhar. Quantas vezes a gente tem falado aqui nesses últimos dias de pessoas em depressão? Quantas vezes nós chegamos ao fundo do poço porque a gente fica querendo agradar A, B, C. Meu Deus, eu sei disso. Eu sei disso. Eu quis muito já agradar o ser humano. E o meu fim nesse caminho de agradar A, B, C. Queridos, eu perdi tudo. Perdi tudo. Ou seja, não vale a pena. Quando hoje eu querendo agradar mais a Deus, eu aproximo as pessoas de mim. Quando eu vejo, estão próximas. As pessoas estão próximas, a gente se ama, a gente conversa, a gente está junto, a gente compartilha. Porque, porque o meu desejo é me aproximar mais de Deus. E aí o Senhor traz para perto aqueles que também estão no mesmo propósito. Então não pensemos ao contrário. Você de repente já teve até a experiência, tentou agradar o homem, tentou fazer do jeito que eu não queria e deu ruim. Agora experimente fazer com agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus, ó, não confunda. Não estou falando agradar a liderança, pastores, não. Agradar a Deus, a palavra dele, obedecer o que a palavra dele fala, o que a palavra dele ensina. Porque existe esse erro que muitas vezes cometemos também, né? A gente está agradando a liderança, pastores, né? Achando que está agradando a Deus, né? Mas a gente sabe bem que o nosso ego, a nossa alma que está sendo alimentada. E aí o fim, queridas, infelizmente, é o fim de quem não agrada ao Senhor, é o mesmo. Decepção, frustração, porque a gente coloca expectativa no lugar errado. E as nossas frustrações são frutos dessas expectativas erradas. Mas o Senhor, graças a Deus, enviou o Espírito Santo para nos alinhar, nos alinhar à vontade de Deus. E é isso que ele está fazendo, ele tem feito nestes dias nossas vidas. Em nossas vidas, ele tem nos atraído para ele.
atraído para Ele. Porque até quando nós estamos com o intuito de agradar a Deus, até na igreja nós servimos melhor. É, acabamos, né? Acaba que o pastor fica feliz com as ovelhas que tem, a liderança fica feliz com as ovelhas que tem. Por quê? Porque se torna frutífera. Por quê? Está olhando para Deus, está pensando em fazer para Deus, sem briga, sem mimimi, sem ficar de picuinha, sem... Não, é para Deus. Visão de reino. Ah, queridas, ouça o que o Espírito Santo tem ministrado, receba no teu coração, assim como eu tenho recebido muito nesses dias aqui, com a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, te amamos de todo o nosso coração. O primeiro lugar é teu, em todas as áreas de nossa vida. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, pois tememos a ti e só a ti devemos honra, glória e louvor. Tu és o único Deus sobre todas as coisas. Amém. Querida, que o Espírito Santo ministra teu coração, assim como eu tenho sentido aqui no meu Deus, como essas palavras têm vindo direto, direto, direto ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor que fala conosco, que nos ajuda para a gente prosseguir na caminhada até os céus. Obrigada por estar aqui, mais um devocional dia a dia com a palavra. Fique à vontade para compartilhar este áudio, abençoar a vida de outras mulheres. Quiser escrever nos comentários, compartilhar testemunhos, fortalecer a fé umas das outras. É bênção, querida, é bênção, é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu leio um comentário de vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar ali também, tá bom? Amanhã a gente está aqui de volta mais um devocional. Eu espero você. Até lá.